Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de vídeos sobre dor crônica. No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre as dores orofaciais. E para o vídeo de hoje, temos como convidada especial a doutora Joelma Magalhães, que é fisioterapeuta, especializada na área de DTM e dor orofacial, e ela também é mestre em ciências da reabilitação na área de dor orofacial, cabeça e pescoço. Joelma, se apresenta um pouquinho melhor para a gente? Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada, obrigada mesmo. Sei que a nossa vida é corrida, a gente tenta fazer um horário, fazer outro, mas estou muito feliz com o convite. A gente sempre dá um jeitinho de encaixar os horários, né? E dá super certo. Bom, meu nome é Joelma Magalhães, sou fisioterapeuta há quase 15 anos, já vou debutar. Sou mestre na área de DTM, orofacial, e já trabalho nessa área de cabeça e pescoço desde quando eu saí da graduação. Então, quando eu entrei no mestrado, fiz os cursos todo voltado para essa área de cabeça e pescoço. Então, não atuo somente com DTM, atuo com cefaleia, com a área de zumbido, reabilitação vestibular, e é uma área assim que é encantadora, né? Se eu for falar tudo aqui, e minha última especialização foi em dor no Einstein, que eu fiz a especialização lá, e foi muito bacana que deu para integrar, somar com todos os conhecimentos que eu já tinha há diversos anos, e foi bem legal porque deu essa melhora, principalmente nos meus pacientes. Eu vi realmente a resposta clínica a cada dia que eu atuo. Muito legal, Joelma. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Jo, conta pra gente também de onde você é, se algum paciente precisar de fisioterapeuta, como a gente consegue te encontrar. Gente, eu moro aqui em Manaus, tá? Na minha terrinha do X Caboquinho, né? Da terra do peixe. Quem quiser falar comigo é só entrar aí no Instagram, tá? No @ATM Joelma Magalhães. Qualquer dúvida pode chamar comigo no direct. Depois eu passo meu telefone pessoal sem problema nenhum, tá bom? Mas pode entrar em contato aí pela ATM Joelma Magalhães. Bom, Joelma, então vamos começar com as perguntas? Vamos. Primeira pergunta: qual o papel do fisioterapeuta no tratamento das dores crônicas, pensando na dor orofacial? Tá. Primeiramente, vamos. Assim, vou tentar ao máximo resumir, porque é muita coisa, né? Mas a gente pensar assim, ainda é muito recente a fisioterapia nessa área, né? Então, quando a gente pensa em questão de DTM, dor orofacial, a gente está falando no mundo que pouquíssimo tempo a fisioterapia atua. Então, vamos dizer que tem aí, a gente está em 2022, a gente está atuando mais ou menos aí de 2015 para cá. Começou mais ou menos a gente atuar, e o boom está vindo de uns 5 anos para cá, né? Ou seja, realmente a gente está aparecendo e vendo que a necessidade, né, da fisioterapia, ela é recorrente. Principalmente porque não há só um tipo de DTM, há vários tipos de DTM e vários tipos de dor facial. Mas o que a fisioterapia mais atua é nas DTMs, tá? Então a gente tem que perceber que existe diferença entre os tipos de DTM e os tipos de dor orofacial. E a gente atua mais nas condições o quê? Clínicas, ou seja, condições musculoesqueléticas que envolvam mais a parte sensório-motora e que influenciam no teu paciente de alguma forma. O que acontece? Na maioria dos casos, os pacientes não vão chegar com você com menos de 3 meses de crise, né? Com menos de 3 meses de dor, que é o que caracteriza a dor crônica, ou seja, pela caracterização, acima de 3 meses é caracterizado como dor crônica, tá? Sendo que um paciente dificilmente chega numa fase aguda para você, ele vai chegar na maioria das vezes em fase crônica. Acima de 4 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, chegou o paciente comigo acima de 7, 10 anos, né? Sofrendo, porque já passou por N tratamentos, até invasivos, e não foi solucionado. E a fisioterapia, ela vem aí muitas vezes somar, desmistificar, tá? E agregar técnicas que só a fisioterapia consegue fazer, ou através das mãos, ou através de técnicas específicas para tentar mobilizar e melhorar essa dor do paciente. Muitas vezes não há cura, mas há controle e estabilização em relação a essa dor que o paciente está tendo. Tá? Então, quando a gente fala só em dor, a gente está falando em vários outros sinais e sintomas que estão por trás, tá? Melhorando a qualidade de vida do teu paciente como um todo. Não somente a dor crônica dele, mas todo o restante, ou seja, o fator psicológico, a parte biológica dele, a parte realmente mais, como é que se diz? Mais de vida no seu cotidiano, no seu trabalho, ou seja, a parte social, tá? Então,
eu consigo trabalhar um paciente e dar realmente algo que a gente chama de qualidade de vida, né? O que é oferecer qualidade de vida? É isso. Então, você oferece o seu melhor para ele. Entendi. Jo, então, é em 2015 que começou a atuação da fisioterapia, assim, mais fortemente? Mais fortemente. A gente já vem galgando há alguns anos, mas o que a gente mais ou menos vem, né, a gente está vendo assim, que a gente está vendo que está tendo uma atuação maior e mais, vamos dizer assim, que a gente está chamando mais atenção, foi a partir de 2015. Teve um congresso da SBDOF que foi de lá, e aí começou a ter uma atuação melhor. Então, começou a ter alguns congressos já envolvendo a fisioterapia dentro da odontologia, dentro da medicina, na área de cabeça e pescoço, coisa que não era totalmente falado. Né? Se falava ainda uma pincelada, e depois começou a realmente a caracterizar. Hoje já existem cursos e especializações que têm a grade da fisioterapia, que tem um professor da fisioterapia, coisa que não existia, tá? E não existe uma especialização em cabeça e pescoço. Você faz N cursos que você se torna especializado em cabeça e pescoço. Então, não existe algo especialista. Nós não temos uma regulamentação que possa dizer que você é especialista em cabeça e pescoço, tá? Você é especializado porque você faz cursos em N situações da área de cabeça e pescoço que lhe dão esse, vamos dizer, esse respaldo e essa questão de profundidade nessa área específica que você está estudando. Muito interessante. O meu problema de DTM começou em 2010 e eu comecei a ter dores em 2013. Então, quando eu comecei com o problema, realmente era difícil encontrar profissionais, porque realmente não, quase não tinha, né, Jô? Olha, eu descobri Praticamente isso, quem estou descobrindo atua, isso agora. quem mais realmente atua que é regulamentado é o dentista. Mas o dentista ele não faz a parte de reabilitação musculoesquelética. Quem é dessa obrigação é o fisioterapeuta. Físio, muito bom, muito bom. Então, aí é um papel em conjunto, né? Dentista e fisioterapeuta. Sempre multidisciplinar, sempre multimodalidade, sempre multidisciplinar. Muito bom. Vou pegar minha colinha aqui. Joelma, a gente já gravou o vídeo aqui com a Natasha, que é a nossa colega dentista, Uhum. e as perguntas para você vai ficar mais ou menos parecida com as perguntas que eu fiz para ela. Então, no caso do paciente falar assim, minha TM estala e está doendo, como que a fisioterapia pode ajudar nesse sentido? Tá. Quando a gente está falando em instalar, né, ou a gente está falando em relação a esse tipo de sintoma, tá? O paciente fala mesmo assim, minha TM instala, tá? Ela te incomoda? Ela dói? Ela te trava? Ela te limita? Né? Então, primeiramente, perguntar tudo do seu paciente. Então, você tem uma boa escuta ativa. Deixe seu paciente falar. O que realmente incomoda? O estalo dele incomoda, ele dói, trava, limita. Ele diz assim, não, quando eu acordo de manhã, eu sinto minha articulação bloqueada, eu não consigo abrir e fechar minha boca. Eu tenho um trismo com recorrência, né? Que é o trismo eu não consegui nem abrir nem fechar a boca, tá? Então, que tipo de DTM ele tem ali? Né? Quando ele diz assim, essa questão do estalo, tá? É muito típico de uma DTM articular, que pode ser um deslocamento do disco sem redução, mas também pode apresentar em paciente que tem deslocamento de disco com redução. Só que quando ele fala assim, estala e trava, provavelmente ele pode ter um tipo de deslocamento chamado deslocamento de disco sem redução. Se instalar e não bloquear, ele pode ter com redução. Então, assim, esse daí influencia, tá tendo dor? Será que é só deslocamento? O que ele está sentindo além disso? Essa dor está local? Essa dor está irradiando? Ela está em espalhamento? Ela está pegando essa área que é só da TM em si? Está levando a outras consequências? Ou seja, além do estalo, está me levando a dores de cabeça, a zumbido, a dores orofaciais, a dores na minha cervical? Então, a fisioterapia entra sim, porque nós temos técnicas específicas para trabalhar em relação a isso. Quando não conseguimos obter resultado nas condições clínicas, que é o tratamento conservador, a gente sempre tem que ter a ajuda de um bucomaxilo e de um dentista especializado na área de DTM orofacial, tá? Ou vai ser o bucomaxilo ou vai ser o dentista, tá? O dentista que eu falo é o cirurgião dentista, porque o bucomaxilo é dentista, tá? Sim. Então a gente tem que ter essa equipe realmente centrar em que momento cada um vai entrar ou entrar em conjunto, tá?
Tá. Tem muitas pessoas, às vezes, quando eu comento que eu tenho a disfunção, eu não tenho os estalos, né? E tem pessoas que eu acho tão curioso porque elas têm um estalo assim muito alto e Uhum. a TM até faz um pouquinho assim, aquele desvio, e essas pessoas não têm dor, né? Já no meu caso, eu não tenho esse estalo, mas tenho dor, muita dor. Isso. No caso dessas pessoas que têm esses estalos, elas precisam buscar um fisioterapeuta para tratar ou não necessariamente? Então, olha, antes, a gente tem que pensar assim, vamos pensar na escalinha. Antes de você pensar em cirurgia, vamos lá, colocar que a cirurgia aqui em cima. Você tem que Sim, passar por todas as escadas em relação ao tratamento que é conservador, clínico, né? Tudo, minimamente invasivo, pré-invasivo. sim, Então, a gente, obrigatoriamente aqui, se você tiver condições e puder passar por um fisioterapeuta e ver se realmente é músculo esquelético e está condicionado à parte de trabalho motor, sensorial, está influenciando na relação biomecânica, anatômica e fisiológica, e a fisioterapia consegue fazer isso sem intervenção nenhuma, você consegue aí trabalhar com a fisioterapia. Tem paciente que vai ter uma boa resposta, tem paciente que não tem resposta. Aí nós temos que entrar muitas vezes com a placa, nós temos que entrar com uma viscosuplementação, temos que entrar com uma artrocentese, né, com algo, então, para ajudar. Mas tem vezes que só com a fisioterapia, só com a terapia manual, você consegue restabelecer função sem precisar fazer algo mais agressivo no paciente. Entendeu? interessante. Então, mesmo que o paciente não tenha dor, é legal a gente recomendar ele procurar um fisioterapeuta especializado. Isso, Porque ele não sempre. tem dor hoje, mas pode ter dor no futuro, né, Jô? Pode ter dor e não só dor, ele pode ter disfunções que atrapalham até no dia a dia dele, como mastigar, falar, deglutir. E realmente é ele começar a dizer assim: nossa, antes eu não sentia o desvio da minha mandíbula, agora eu sinto. Eu sinto que agora está lá com mais frequência, eu sinto que tem mais ruído, dor no ouvido, tá? Então, ou muitas vezes ele fala que perturba em relação a essa oclusão dele e tudo mais, tá bom? Tá bom. Então, essa que é a situação. Vamos ver a próxima pergunta. Ah, tem muita relação com essa pergunta anterior, mas eu acredito que seja menos frequente acontecer, né? Travamento de mandíbula, tanto aberta quanto fechada, né? Quando trava a boca. É o trismo. Ah, eu não sabia, desse nome. Quando o paciente tem esses travamentos, como que a fisioterapia pode ajudar? Ah, eu só vou agora tirar uma dúvida que tu falou aí. O trismo, gente, é quando a gente não consegue nem abrir nem fechar, tá? Fica parado. Nossa, deve doer muito. Não vai nem pra cima e nem pra baixo, É tá? quase que um travamento de boca fechada? Aí tem gente que tem travamento, mas é esporádico. Tipo assim, ele tenta abrir e aí ele consegue depois, mas ele diz é um travamento só momentâneo, não é um travamento que fica contínuo. Entendeu? Eu não sei se eu te falei, João, mas o meu problema da disfunção começou com travamento de boca aberta. Eu ia bocejar, aí deslocava um pouquinho para o lado e o queixo para frente. Que agonia! Ai, meu Deus do Mas céu, que sempre agonia. voltou sozinho, graças a Deus. É, Nunca fui parar no hospital. que a gente chama esse travamento, muitas vezes, que pode acontecer, de luxação e subluxação. A subluxação, quando há, por exemplo, deslocamento, desloca, e o paciente mesmo consegue colocar no local, é uma subluxação. Quando há o deslocamento e ele trava, e ele não consegue colocar no local, se chama luxação, tá? Então, aí tem essa diferença nos dois, quando a gente vai fazer essa análise. Então, aberto pode ser luxação ou subluxação, e o fechado chama trismo? Não, não, não. Trismo é quando eu não consigo nem abrir nem fechar. Eu tô aqui, Nem ó. abrir nem fechar. Ai, que agonia. Fica parado. Ele não consegue nem Então, abrir nem tem fechar. três tipos de travamento. E aí o que acontece? Eu tenho a luxação, que pode acontecer no paciente, por exemplo, tá comendo uma maçã. Aí, ah, fica desesperado e aí ele tenta repor. Se ele conseguir repor, é uma subluxação, porque ele luxou, mas ele conseguiu colocar novamente. Então, é uma subluxação. Se ele fez a abertura e não conseguiu colocar e ficou lá, isso a gente chama de luxação, a luxação pura, tá? Então ficou. Muitas vezes tem que entrar uma anestesia, um bloqueio anestésico para tentar repor novamente no local, tá? Então, para não acontecer uma fratura, uma lesão maior nesse local,
tá? Aí, quando trava assim, Jô, o profissional que vai colocar no lugar muitas vezes é o bucomaxilo, né? É, E aí o fisioterapeuta consegue fazer um tratamento para evitar que continue travando? sim, principalmente trabalhar fortalecendo a musculatura, que é o que vai fazer o paredão, vamos dizer assim, que vai fazer o cimento, né? Que é o que vai fortalecer realmente a estrutura articular. Então, a gente não fortalece ligamento, a gente fortalece músculo. Então, no Músculos. momento que você fortalece músculo, você evita mais essa questão dessa recidiva de luxação e fibroluxação. Muito bom, muito bom. E ficar travando é muito ruim, né, Jô? Oh, Porque imagina, acaba degenerando um pouco a TM, né? com certeza. Em relação ao disco articular na TM, ele Uhum. estar deslocado ou degenerado. A Natasha me explicou que não é o disco que degenera, né? Geralmente é a cabeça da mandíbula. Mas, por exemplo, em alguns laudos vem como o disco com sinais de heterogeneidade. Acho que porque ele fica um pouco deformado, né? Ele entra em deformação, é isso mesmo. Ele não degenera, ele deforma. Ele pode Deforma. romper, ele pode afilar, ele pode esticar, então ele deforma, mas ele não degenera. Quem degenera é osso. Bota assim, ó, Entendi. degenera osso. Quem degenera é osso. Quem degenera é osso, tá? E E aí há essa questão do disco poder achar o quê? Uma adaptação. Então ele pode ficar anteriorizado, ele pode ficar medializado, ele pode ficar lateralizado, ele pode ficar posteriorizado. Então, no momento que ele sai do seu local de posição, que é em cima do côndilo, então eu tenho um côndilo aqui e o disco. O disco ele fica mais anteriorizado, ele fica um pouquinho mais anteriorizado do que posteriorizado. Nem em cima, ele fica um sim. pouco anteriorizado. Ele tem que Aham. andar junto com o côndilo, tá? No momento que ele sai dessa posição e assume mais uma posição do que a outra, a gente tem uma disfunção do disco, tá? Tá. E a fisioterapia, ela consegue ajudar a reposicionar o disco ou não? A fisioterapia é mais no sentido de melhorar a função do Vai tanto paciente. melhorar a função, quanto também já tem artigos, tá? Tem vários artigos, tem uns até da Daniela Biasotto e tem de outros também autores internacionais que mostram, fazendo a terapia manual, principalmente para você fazer manobras, tá? Que são com terapia manual, que você consegue muitas vezes liberar mais a articulação, promovendo mais, ou seja, a função do disco com o côndilo. Então você pode reposicionar mais em algumas situações. Outras, só cirurgicamente. Se o disco estiver muito anteriorizado e ele estiver fora de posição completa, muitas vezes você vai fazer terapia manual, mas ela não vai voltar. Aí tem que realmente fazer uma cirurgia chamada discopexia. Então, aí tá coçando a minha mão, gente. Isso é dinheiro, é? Tomara que seja. É, né? Muito engraçado. E aí tem que fazer cirurgia, mas não é todo mundo. Por isso que o interessante é procurar sempre um especialista. O dentista e o fisioterapeuta que atuem nessa área. Que aí sim a gente vai saber se com a fisioterapia, vamos começar com a fisioterapia e ver o resultado que ele vai dar. E mesmo se for para cirurgia, já um paciente ele precisa ir para cirurgia. Eu posso fazer fisioterapia para melhorar? Sim, vai melhorar muito o condicionamento da articulação e pós-cirúrgico vai ser muito mais rápido. E além disso, de você passar exercício para o teu paciente, como é o N-Position, a língua no palato, que é o exercício mais fácil e mais eficaz para os pacientes que têm disfunção da articulação. Então, ele vai abrir e fechar a boca com a língua no céu da boca, com a língua atrás do dente, não deixando o paciente fazer uma protusão e nem uma boca pequena. Ele vai fazer na altura da língua, porque, ó, ele fazendo esse exercício, ó, eu vou abrir na altura da língua e vou encostar levemente os dentes, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? E eu tô o quê? Trabalhando a biomecânica bilateral da minha TM. Então eu vou, o que que produz líquido sinovial? O que que produz ele ficar mais em movimento, realmente melhorar mais o condicionamento? É a questão de quê? De você promover líquido sinovial através do movimento. Então você movimentando através da língua no céu da boca, você condiciona as duas articulações, melhorando mais a função do disco com o côndilo. E aí, ou seja, muitas vezes ele está anteriorizado, que faz o estalo ou o ruído, e tu diz assim, nossa, começou a diminuir mais meu estalo, meu ruído, e com isso, lógico, você trabalha muito melhor e os sintomas vão diminuindo muito mais do teu paciente, tá?
Jô, esse exercício, ele é um exercício de mobilidade, mas ele também acaba alongando um pouco o músculo? Alonga, tá? Ele alonga um pouco o músculo, sim, porque, olha aqui, na hora que você tá fazendo, ó, ele alonga quem, ó? Masseter, tá? Então, ele alonga o masseter. Então, é um exercício que eu passo muito pro meu paciente, mas principalmente quando ele tem disfunção articular. Então, ele tem um bruxismo à noite. Ele já acorda com aquele travamento de manhã, né? Que ele fica assim, ó. Ai, dói muito, eu não consigo abrir a boca. Então, o que eu peço para ele fazer? Coloca a língua no céu da boca e já abre devagar, ó. Ele vai conseguir abrir sem forçar. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Aí, pronto, ele vai condicionando. Ele passou a noite inteira, ou um bom tempo, fazendo o quê? Impactação da TM. Quando ele faz esse exercício, ele volta de novo a fazer movimento, nutrir novamente a articulação. Então, a membrana sinovial começa a produzir novamente líquido sinovial e começa a melhorar. Ou seja, a articulação, a dor começa a reduzir e aí tem a biomecânica sendo restaurada novamente. E esse exercício, o pessoal que está assistindo a gente, que é paciente, enquanto a pessoa não consegue encontrar um profissional especializado, ela pode fazer esse exercício sozinha? Pode fazer sim, não tem, Não tem só nem tomar limite. cuidado, só tomar cuidado de não jogar a mandíbula para frente e nem abrir a boca pequenininho. Como assim, Jama? Isso daqui, ó. Nem fazer bocão, fazendo isso aqui, ó. Senão Não acaba é isso. forçando o É um músculo, né? exercício para trabalhar, ou seja, realmente começar a criar memória, tanto na articulação em si, para trabalhar essa estrutura do côndilo com o disco, tentando o máximo possível fazer essa lubrificação e reposicionando o disco de novo no côndilo. Então, vai criar uma memória muscular e também condicionando essa articulação. E aí, lógico, você não pode nem jogar a mandíbula para frente, fazer isso aqui, ó. E nem abrir o bocão. Ou boquinha pequena, ó. É realmente na altura da língua, de uma forma leve e lenta, tá? Sabe que lá atrás, né, de 2015 até, eu já passei em vários físios, né? E um dos osteopatas que eu passei, quando a minha disfunção começou, desviava, sabe? Desviava e Uhum, estralava na hora de fechar a boca. E aí ele me avaliou e ele falou: até 2 dedos você não tem o desvio. Então, o que uhum. que ele me orientou? Abrir a boca só um pouquinho e ir aumentando até corrigir o desvio. E só de fazer isso diminuir o estalo Uhum. e, e eu não tenho mais o desvio, E mas a por dor quê, né? ficou. Muita gente pergunta por que colocar a língua no céu da boca? Porque na hora que você coloca a língua no céu da boca, você não tem a predominância mastigatória. Você anula ela. Então, ó, Ah, se eu abrir a entendi. boca sem a língua, a É minha mandíbula ela diferente. vai predominar para onde eu tenho mais função mastigatória, para onde eu tenho mais realmente adaptação da musculatura, tá? Então, para onde eu tenho mais condicionamento da musculatura. Quando eu coloco a língua no céu da boca, ele obriga as duas articulações a trabalharem juntos. Então, eu vou condicionar que a parte do côndilo condisco comece a trabalhar de forma em função. Então, ela vai, ó. Ela não vai deixar jogar nem para a direita nem para a esquerda. Ela vai tentar, no máximo possível, aquele estalo que tem, por exemplo, recorrente, ela vai começar a puxar o disco mais para dentro, ou para fora, ou para trás, ou para baixo, para realmente deixá-la mais funcional possível. Por isso que os estalos começam a diminuir, tá? Nossa, Melhor muito mais. interessante. E sabe que eu já conversei com um paciente que foi em dentista e o paciente ficou assim, conformado que o dentista passou esse exercício, né? Eu falei, não, parece algo simples, mas dá muito resultado, né, Jô? Eu passo muito como um exercício domiciliar para o paciente. E isso ajuda demais. Sim, sim. E o ideal é fazer todo dia ou depende de paciente para Todo dia, todo paciente? Todo dia. Não dia. precisa parar para fazer. Você está trabalhando, você faz exercício, você está no carro, você acabou de acordar, acordou com travamento, pode fazer. Não tem problema não. E falando nisso também, eu lembrei, sobre o bruxismo. Tem exercícios que podem ajudar no controle do bruxismo? Sim. Tem? Além da termoterapia com a água morna, tá? Que ajuda muito o paciente. Aí tem que entrar, né? Eu acho que a Natasha já falou sobre isso, mas nós temos dois tipos de bruxismo, de vigília e do sono. Sim, Então, sim. quando a gente trata em relação a isso, de dia a gente tem como fazer uma reeducação. Mas à noite a gente tem que trabalhar muito o quê?
o máximo possível trabalhar de dia para à noite o seu sono ele ser mais tranquilo possível. Porque o bruxismo é um hábito ou um comportamento. Então, se ele é um hábito ou comportamento, durante o sono ele pode se manter ativo. Tá? E aí você ainda pode ter o quê? O apertar, o tensionar, o ranger, o bater dos dentes e todos os outros. E com isso, você tem que aí fazer algo, né? Ou seja, durante o dia para tentar aliviar. E um deles, principal, tá? Que eu chamo, para diminuir a percepção, a ativação do bruxismo, é o exercício físico. Ele vai modular tanto o controle da tua dor, quanto modular a formação e a modulação em relação a essa ativação cerebral que ocorre por causa do bruxismo. Tá? Nossa, que legal. O exercício físico, qualquer exercício físico Que tem essa você goste, função. né? Então, Ah, atividade física, eu gostei. gosto de correr, eu gosto de nadar, eu gosto de fazer academia, eu gosto de... O que você gosta de fazer? Quando você faz uma atividade física, você diminui a atividade cerebral. E aí o bruxismo ele tende a diminuir, a recuar mais, tá? Então, higiene do sono, boa alimentação, né? A questão de você fazer algo prazeroso, tipo viajar. Viajar, gente, acaba com o bruxismo. É impressionante, né? Por quê? Uma boa parte do bruxismo advém da questão de ansiedade, estresse, depressão. E uma das coisas que faz melhor é você sair da sua zona de conforto. Então, a melhor coisa é você viajar de vez em quando, para deixar o seu cérebro como se fosse um reset. Ele dá um reset, ele apaga. De mim assim, eu não estou em alerta, não tenho por que estar assim. Então, ele entende que você está bem, que você está relax, e não precisa ficar ruim. E não tem por que estar fazendo ativação cerebral. Então, o bruxismo ele é ativado quando há uma ativação cerebral muito intensa. E ele vai continuar ali te tensionando, apertando durante a noite. Tá? Então, exercício físico, viajar, boa alimentação, higiene do sono, compressa com água morna e fazer alguns outros tipos de exercício que é passado pelo fisioterapeuta, vai te ajudar, assim, vamos dizer, em mais de 80% dos sintomas, né? Então, isso depende muita coisa do paciente e do profissional que está passando todas essas características de tratamento para ele. Ah, muito bom, Jo. E pegando o gancho que a gente está falando um pouco de exercício, eu tenho conversado bastante com algumas pessoas e tem pacientes que não sabem, por exemplo, a diferença de uma fisioterapia, de uma terapia manual, de exercício. Explica um pouquinho para a gente como que é o todo da físio para TM, inclui terapia manual, inclui aplicação de eletroterapia. Já sabemos que tem o exercício no meio, né? Exercício físico é primordial, tá? Tomar cuidado quando a gente fala em tratamento de dor facial e DTM. Existem hoje em dia vários bruxos, né? Eu não Sim, sei, sim, eu não sim. sei se alguém já falou sobre isso aí, mas existem muitos bruxos, né? Fazendo cura, fazendo Fazem milagres. milagre, Sim, fazendo sim. mandinga. Então, primeiramente, entenda o que você tem. Quando você vai ao fisioterapeuta, ele tem por obrigação, quem realmente atua na área de cabeça e pescoço, quem atua na área de dor, tá? E nessa área, tem por obrigação promover tanto a escuta ativa quanto a reeducação da dor. E a reeducação em relação a explicar ao seu paciente, ou seja, você promove a educação em dor, você explica o que está acontecendo ao seu paciente, que ele é o participante, ou seja, ele é ativo no seu tratamento, ele não é passivo, né? O que a gente faz na fisioterapia, gente, é 10%, o paciente é 90%. Tá? Então, no momento que a gente faz ali, eu faço terapia manual, faço, mas se ele não fizer nada do que eu estou orientando, ou ele não quiser o tratamento, não vai adiantar nada, né? Tanto que o pessoal fala que se a pessoa não quiser sair, né? Se ela não quiser sair da zona de conforto e não quiser realmente mudar o pensamento para sair do que ela tem, ela vai continuar no mesmo, ela vai continuar enxugando gelo. Então, a fisioterapia ela está ali para fazer o quê? Ela dá um empurrão, ela dá uma ajuda muito grande. Mas ela vai em médico, ela vai em dentista, ela vai tomar remédio, vai em tudo e diz: ah, eu tenho que me curar. Mas será que ela quer ser curada? Será que ela quer melhorar? Será que ela quer controlar? Será que ela quer modular? Porque a gente sabe que muitas delas não tem cura. Mas a gente sabe que praticamente 100% tem como a gente controlar. Ou tem como a gente melhorar em relação aos sintomas. Tá? Então, a fisioterapia atua tanto na área de dor, na área de disfunção, na área de patologias. Então, a gente vai atuar, só que a maior participante aí é o paciente, tá? Então, você vai querer fazer, eu vou fazer aqui a terapia manual e tudo.
Como eu falo para meus pacientes, eu estou aqui fazendo, mas tu está fazendo uma atividade física? Você está tendo uma boa qualidade do teu sono? Você está desligando o telefone 1 hora antes de dormir? Você está desligando a televisão? Você está fazendo algum tipo de meditação? Que a gente sabe que diminui muito a atividade cerebral, né? Então, você está fazendo alguma coisa, por exemplo, prazerosa na sua vida? Você está fazendo a questão de, como é que se diz? Tirando férias? Quanto tempo você não tira férias? Né? Então, tudo isso aborda dentro da fisioterapia. Eu escuto muito meu paciente. E eu não educo só na primeira vez que ele vai comigo na avaliação. Toda sessão eu educo meu paciente. Toda sessão eu cobro o meu paciente. Então, toda vez que o paciente for com você, você cobra o seu paciente, escute o seu paciente e reitere tudo que você fala todas as vezes para ele. Né? Então, reitera, fale, puxa a orelha e fala que não é só fisioterapia, não é só odontologia, não é só medicina. E realmente a gente tem que ver que existe muito mais, ou seja, participação do teu paciente do que os profissionais de saúde, né? É muito bom. Na nutrição, eu falo que, em essência, a gente é um educador. Então, na fisioterapia, mesmo que vocês colocam a mão, aplicam um aparelho para tirar dor, em essência, vocês também são educadores, né, Jô? Muito. Acho que Muita... todos nós, profissionais de saúde, O né? fisioterapeuta ele tem que ser educador, ele tem que usar muito mais as mãos do que o aparelho. Né? O aparelho, gente, ele é uma soma, ele é um coadjuvante. Ele é algo, ele é um, É como se fosse um remedinho, vamos dizer igual assim, a ele é algo que ele paracetamol. tem que somar com o teu tratamento de uma forma que seja só, vamos dizer, 10, 15% do tratamento. O restante é o paciente e você. É a tua mão, tá? Então, quando a gente fala assim, o paciente tem um tratamento, ele ficou 45 minutos no TENS, ou ele ficou 45 minutos parado na maca. Mas por quê? Né? Então, assim, você está fazendo só uma coisa realmente só para dizer que está fazendo algo ou está fazendo. Você está dizendo para ele que é fisioterapia, porque isso não é fisioterapia, tá? Então, você tem que fazer uma soma de tratamento, de passivo, ativo. As abordagens que a gente pode usar acupuntura, a gente pode usar o dry needling, a gente pode usar o TENS, a gente pode usar. O TENS não, a TENS, né? A TENS, o Ah, olha, eu não ultrassom, sabia. a TENS, porque é eletroestimulação, né? A eletroestimulação. Ah, E a gente pode usar mil coisas. Só que aí a gente tem que saber em que momento usar, para que patologia usar, ou seja, quando, como e aonde, né? É aquela situação, quando, como e aonde. E aí você tem que ter uma boa avaliação. Se você não tem uma boa avaliação, gente, não adianta tu tratar. Tu tá tratando no cego. A avaliação, ela é tudo. Então, se você tem uma boa avaliação, um bom diagnóstico, o tratamento é eficaz. Não tenha dúvida disso. eu falo que a eletroterapia, às vezes, ela é importante no momento que o paciente está com muita dor, né? Mas é como se a gente tomasse um paracetamol, né, Jô? Melhora na hora, mas é como se fosse um paliativo, não é isso que vai curar, né? Tem Ou muitos manter um artigos, controle. tem muitos artigos que comprovam a eficácia do eletro, só que as pessoas não sabem usar de forma eficaz a eletroterapia. Entendeu? Entendi. Porque joga como se fosse igual para todo mundo e não é igual para todo mundo, tá? Então, realmente, é você saber. Eu uso pouco eletro, mas quando eu uso é uma coisa muito específica. Então, realmente tem que saber quando usar, tá? Não é uma coisa assim que vai para todo mundo e é igual os parâmetros para todo mundo, não é bem diferente, Ah, tá? Então, a interessante. fisioterapia, gente, ela atua desde a avaliação, diagnóstico, tratamento, técnicas e principalmente essa questão de educar, ou seja, realmente você promover a educação do seu paciente. Essa promoção da educação, você tem que fazer desde o primeiro ao último dia que ele está contigo. Todas as vezes tem que fazer essa promoção à saúde. Promoção à educação, né? Muito bom, muito bom. Aqui nos nossos vídeos a gente tem falado muito do papel da educação. Uhum. Vamos falar agora um pouquinho do zumbido, porque assim, alguns pacientes que têm a disfunção e têm dor orofacial também têm zumbido, né? Não, Existem não técnicas todos, mas difíceis. tem. Oi? Não todos, mas alguns têm. Ah, sim, sim. E tem técnica de fisioterapia que ajuda a diminuir o zumbido? Tem. O zumbido, ele é um som, tá? Interno, que não é audível por outras pessoas, ou seja, não é um som externo, é um som interno, tá?
que pode ser caracterizado pelo paciente de diversas formas, desde apito, tambor, buzina, grilo, tem vários tipos, mas é um tipo de som que pode ser agudo ou grave, em que ele caracteriza isso, que não existe som externo, é um som mais interno, tá? E aí existem diversos tipos de zumbido e vários fatores que podem fazer, ou seja, para fatores de risco que podem apresentar o zumbido, tá? Uma delas é a DTM, tá? Que aí nós temos muito zumbido chamado zumbido somatosensorial, que ele muito advém das disfunções de estruturas musculoesqueléticas. E quando nós fazemos os testes, tá? Que advém de uma DTM, por exemplo, que o paciente pode ter quando ele mastiga, quando ele fala, quando ele está apertando a musculatura e diz, nossa, eu sinto que meu zumbido aumenta, diminui, altera. Isso, ou seja, está tendo uma modulação do seu zumbido. Isso muitas vezes pode estar caracterizado por um zumbido somatosensorial, que advém de uma disfunção temporomandibular, principalmente muscular, tá? Existe também da disfunção temporomandibular articular, mas a maioria de uma disfunção temporomandibular muscular, tá? E aí o que mais se faz são as técnicas de fisioterapia, né, de terapia manual e os aconselhamentos que a gente faz para o paciente, para ele fazer em casa ou no seu dia a dia, para melhorar a questão de modulação desse zumbido. Tem zumbido que tem remissão, a gente não fala em cura, que tem remissão. E tem paciente que tem modulação ou para cima ou para baixo, mas na sua, ou seja, quando ele vai melhorando, ele vai ter modulação para baixo. Baixo. Tá? E tem Muito paciente que não interessante. tem, dependendo do zumbido que ele não tem nenhum tipo de modulação, ou seja, não consegue ele ter resultado. Por isso que entra muito o otorrino especialista em zumbido, porque ele que vai dar mais características e alguns outros tipos de tratamento associado com a fisioterapia. Sim, é porque o zumbido, para deixar claro para o pessoal, tem várias causas, né? A disfunção da TM é só uma das causas relacionadas Por isso que você não pode diagnosticar sozinho. Sempre tem que ter acompanhamento junto com o otorrino, tá? com o otorrino, tá? Uhum. Bom, vamos para a última pergunta. Joelma, quais são os maiores desafios no tratamento da DTM e da dor orofacial? Olha, por incrível que pareça, isso é mais difícil, olha. A pergunta Gente, mais essa difícil. pergunta é a mais difícil para mim. Maiores desafios? Eu acho que todo dia eu tenho desafio dentro da fisioterapia. Tem um dia que eu não tenho. Cada Todo paciente dia. é único, né? E tem dias que eu fico assim, eu volto para casa e falei, mas caramba, aquele paciente. Eu fico dias, às vezes, pensando no caso do paciente. Dias, você não tem noção. Eu falo, mas aquele paciente, não, mas eu já peguei um paciente assim. Eu vou dizer de um caso agora, que o paciente chegou comigo com trismo, com deslocamento bilateral, e eu disse bem assim, nossa, vai fazer cirurgia, isso daqui está com característica de fazer uma discopexia. E ela estava com trismo. Eu falei, não tem mais só o deslocamento do disco. Não tem só isso. E aí foi pro Buco, marcou a cirurgia, e o Buco mandou o vídeo para mim. Gelma, realmente não tinha só o deslocamento do disco. Ela estava com abscesso de palato pós-cirúrgico. Ela fez uma cirurgia antes e criou um abscesso. Eu falei, não é só, ou seja, você fica matutando porque você já vai pegando tantos pacientes que você já sabe as características das patologias. E aí nenhum paciente é igual. Então essa paciente, além de ter o deslocamento do disco que ela fez a cirurgia, que não conseguia, devido a um bloqueio que ela teve pós-cirúrgico de extração de terceiro molar, criou um abscesso e estava cheio de processo infeccioso. Então, Nossa, estava muito purulento no local. E ele me mostrou um vídeo. Eu falei assim: tá vendo? Tinha algo mais. Então, eu fico raciocinando. Eu ligo para os bucomaxilo, eu ligo para os médicos. A gente raciocina em conjunto. Isso é muito legal. Então, o desafio da fisioterapia, primeiramente, é esse: com os pacientes, a gente precisa dar satisfação para eles. Segundo desafio é a gente um dia ser realmente reconhecido como uma especialidade, né? Realmente ser reconhecido na área de cabeça e pescoço. E a gente já está mostrando há um bom tempo a nossa atuação, a nossa importância. Então, é um mercado que está crescendo muito, que tem espaço para todo mundo, e que eu digo que tem mercado, só precisa aí, seja, realmente a gente, vamos dizer assim, enxugar e realmente agregar todo esse conhecimento e ser realmente reconhecido pela área, porque eficaz
Resultado, você oferecer qualidade, isso os pacientes já sentem na pele, né? E os próprios profissionais já indicam isso para a gente. Então, de você ter resposta dos profissionais, de você ter resposta deles e dizer, nossa, que diferença fez na vida do paciente ter a fisioterapia em conjunto, seja para cefaleia, seja para DTM, seja para ortognática, seja para a área de oncologia, seja para a área de reabilitação oculomotora para zumbido, ou para cervical. O paciente ele tem melhora significativa. Então, eu digo que a fisioterapia ela tem que abordar todo dia. É um desafio contínuo, então não adianta. A fisioterapia vai estar atuando ali todo dia com o desafio de pensar, melhorar, levar qualidade em relação ao atendimento para ele. E também de ser um apoio contínuo. Todos os meus pacientes, eles têm meus telefones, né? Meu telefone em si, pessoal e do consultório. Então, quando eles precisam, eles falam comigo direto. Então, isso que você tem que deixar, você tem que realmente ser do paciente e trabalhar em prol a ele. A fisioterapia, ela está ali galgando. E daqui a um tempo, com certeza, a gente vai ter a nossa especialidade, a gente vai ter nosso reconhecimento. E isso que importa, a gente está fazendo é caminhando a passo de tartaruga e a gente está chegando aí num patamar já muito elevado, muito bacana, que todos os profissionais que estão em equipe multidisciplinar reconhecem isso, e isso é bem bacana, que a gente não vive sem eles, não vive sem a gente, né? Isso é bem legal. Com certeza, logo em breve a gente vai ver esse reconhecimento aí. Com certeza, se Deus quiser. Sim, sim. Bom, então a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Eu gostaria de lembrar os nossos telespectadores para conferir os outros vídeos da playlist, porque como a gente falou aqui, o tratamento é multidisciplinar, então precisa aí de vários profissionais atuando em conjunto. Joelma, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Adorei o nosso bate-papo e fica à vontade para deixar um recado final para os nossos telespectadores. Eu que agradeço. Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês falam comigo não, fala com a Simone, que ela sabe demais, viu? Então, assim, obrigado pelo convite, Simone. Adorei demais. Tô aqui em Manaus, mas eu digo que eu tô em todo o Brasil, né? Porque todo mundo sabe no Instagram, me conhece, mas o importante é que eu tô acessível. Então, falem comigo lá no Instagram, no meu pessoal, seja onde for, eu vou falar com você, vou ter o maior prazer em falar com cada um que entra em contato comigo. Pode ser meia-noite, 2 da manhã, 6 da manhã, mas eu entro em contato com todo mundo. Eu demoro às vezes para responder. A Simone sabe como é que é, mas é que meu dia não é uma loucura. Eu começo a atender 8 da manhã, vou até 11 da noite, 10 da noite atendendo. Então, fique à vontade, muito obrigada. E se tiverem alguma dúvida na área de cabeça e pescoço, pode entrar em contato que eu vou ter o maior prazer aí de tirar as dúvidas de vocês. E ela responde mesmo, viu, gente? Porque foi o Instagram que me indicou o perfil dela. Eu mandei uma mensagem e ela me respondeu no mesmo dia. Então, fique à vontade. Simone, obrigada, viu? Adorei, viu? Obrigada demais. Beijos. Até mais. Beijo, até mais. Tchau, tchau.